Ficamos muito tempo tentando escrever uma introdução que representasse a grandeza da temporada do Bayer Leverkusen, mas não fomos capazes. O clube que se recusava a perder, que arrancava forças inexplicáveis em suspiros finais que durarão para sempre. E que na última semana nos deu um presente maior, ao nos lembrar que é possível ser eterno, mesmo sendo mortal. Bem-vindo à Terra do Nunca. Primeiro eu gostaria que você entendesse o que é o time alemão. A sede da empresa farmacêutica Bayer fica em Leverkusen, e em 1904, um grupo de operários escreveu uma carta aos donos da fábrica, pedindo apoio para que pudessem formar um clube para a prática de esportes. E a instituição nasceu. Diferente de equipes como os Red Bulls pelo mundo afora, o Bayer Leverkusen não é uma iniciativa comercial. É um time que surgiu para melhorar a qualidade de vida de gente simples, lá no início do século XX. O clube estreia em uma competição nacional de primeiro escalão em 1951, quando a Alemanha ainda tinha vários torneios regionais acontecendo ao mesmo tempo. Para unificar e profissionalizar a organização do campeonato alemão, é criada a Bundesliga, em 63. E só lá em 1980 que o Bayer Leverkusen participa pela primeira vez da disputa. Desde então, nunca foi rebaixada. Já estabelecido na primeira divisão, o Bayer vai ao céu pela primeira vez. Em 1988, conquista a Copa da UEFA de maneira épica. Em final contra o Espanhol, perde o jogo de ida por 3-0 e devolve o placar jogando em Leverkusen, faturando a taça europeia nos pênaltis. No início dos anos 90, com a reunificação alemã, começa um movimento importante, trazendo alguns destaques da Alemanha Oriental, outros atletas carismáticos como Schuster e Rudi Völler, e também craques brasileiros, do naipe de Jorginho e Paulo Sérgio. A popularidade do time cresce e em 1993 o trabalho é recompensado com o segundo título da história do clube, a Copa da Alemanha. Muitos brasileiros vieram um pouco depois. Some aí estrelas locais como o meio-campista Michel Ballack e você entenderá o tamanho do voo e da queda que ocorrerá a seguir. A importância do Leverkusen no cenário europeu aumentava, e a virada do século estabeleceu o time entre as potências alemãs. Entre 97 e 2002, o Bayern conquista 4 vice-campeonatos da Bundesliga, e também chega à final da Liga dos Campeões da Europa. Mas alguma coisa ainda estava faltando. Em 2000, na última rodada do campeonato alemão, o time só precisava de um empate contra o Unterhaching para ser campeão, pois o Leverkusen é derrotado por 2-0, com direito a um gol contra de Michel Ballack. O Bayern de Munique vence o seu jogo e fica com a taça. Mas isso foi só o aperitivo. 2 anos depois, o pesadelo completo. Faltando 3 rodadas para o fim da Bundesliga, o Bayern tinha 5 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund. Mas perde 2 vezes seguidas e vê o sonho do inédito título escapar, de novo na última rodada. Por sorte, na semana seguinte, havia a final da Copa da Alemanha e o forte Leverkusen estava lá e saía na frente. Mas o Schalke, que também é 0-4 e não à toa, vira o jogo, 4-2. 2 títulos perdidos em uma semana, que poderiam ser remediados logo no meio de semana seguinte, na partida mais importante da história do clube alemão, a final da Liga dos Campeões da Europa, contra os Galácticos do Real Madrid. E justamente de outra galáxia veio a inspiração para o gol que decidiu o jogo, um arremate épico do gênio Zinedine Zidane. 3 vice-campeonatos em pouco mais de 10 dias, e o impiedoso mundo do futebol apelidava a temporada alemã como o Tríplice Horror e cravava: esse é o Bayern, que não ganha nunca. Esse é o Bayern Neverkusen. Depois do auge, era a hora da reestruturação. O time chega a flertar com o rebaixamento na temporada seguinte, e por muitas outras, não passa de um coadjuvante de luxo, tanto na Alemanha como na Europa. De lá para cá, disputa apenas 2 finais da Copa Nacional, em 2009 e 2020, e para surpresa de quase ninguém, perde as 2. Nunca o Bayern fora tão Neverkusen.
A temporada 22-23 começa de maneira desastrosa. Logo na estreia, o clube é eliminado da Copa da Alemanha por um time de terceira divisão. Na Bundesliga, soma apenas uma vitória em 8 jogos. E na Champions, 2 derrotas nas primeiras 3 partidas. O técnico suíço Gerard Seoane não resiste, e a missão de tirar o time da zona do rebaixamento cai no colo do navegador de primeira viagem, Xabi Alonso. Sabemos que o espanhol teve uma brilhante carreira como atleta. Foram inúmeros títulos pela seleção, Liverpool, Real Madrid e Bayern de Munique. Mas àquela altura, a única experiência dele como treinador havia sido nas categorias de base e em times reservas. Pois o Bayern aposta em seu currículo de atleta vencedor e confia na sua inteligência e capacidade estratégica. Confiança essa que parece inabalável, quando nos primeiros 7 jogos sob o comando do novo técnico, o time alemão acumula apenas uma vitória, segue ameaçado de rebaixamento e confirma a eliminação na Champions. Muitos treinadores por aqui já foram dispensados por bem menos, mas o espanhol seguiu seu trabalho, emendou 5 vitórias seguidas, retomou a moral dos atletas e entregou a temporada com um revitalizado Bayern na 6ª posição da Bundesliga e com ótima campanha na Liga Europa, onde só foi cair em duelo equilibrado na semifinal contra a Roma. Obviamente, seu trabalho foi aprovado e ele teria tempo para aperfeiçoar seu elenco e lapidar a base do time que entraria para a história. O principal destaque do time alemão na temporada anterior havia sido o atacante francês Moussa Diaby, e o primeiro passo na reformulação do time foi justamente vendê-lo por cerca de 55 milhões de euros. Com essa grana em caixa, o Bayern ganhou lastro para preencher as lacunas que Xabi Alonso enxergava. Vieram os experientes meias Xhaka e Hoffmann e o ala espanhol Grimaldo, e também jovens talentosos como o atacante nigeriano Boniface, o croata Stanisic e o brasileiro Arthur, que acabou se machucando e pouco participou na ala direita do Leverkusen. Mas também parece que nem precisava. O holandês Frimpong foi indomável no setor. No esquema com 3 zagueiros e alas que se confundem com pontas, ele e Grimaldo arrebentaram. Foram dezenas de gols e assistências, aliados à aplicação tática e consciência defensiva. Falando em defesa, o setor capitaneado pelo finlandês Lukas Hradek era a peça-chave na saída de jogo progressiva e ousada do Bayern. Tapsoba, Nkapie e Kosunu são jovens de grande vigor, e o já mais experiente Jonathan Tah, por vezes criticado, jogou como nunca, e suas atuações lhe renderam o retorno à seleção alemã para a disputa da Eurocopa. E quando os defensores tomam o combate na saída de bola, nada melhor que um Xhaka no auxílio das ações. O suíço foi cerebral e caiu como uma luva na ideia de jogo do Leverkusen. Seja acompanhado pelo argentino Palacios ou pelo alemão Robert Andrich, a composição do meio-campo que se aproximava, girava a bola e sabia sempre aonde queria chegar foi perfeita. Jogadores que marcam e apoiam, como Hoffmann, se engrandeceram ao lado do talento puro do jovem Florian Wirtz, a liderança técnica e nova estrela do futebol alemão. Boniface cansou de fazer gols, mas quando se machucou, lá estavam Patrick Schick, Amin Adli, Nathan Tella ou Adam Hložek, todos prontos para ajudar, garantindo que de um modo ou de outro, o Leverkusen estaria aonde deveria chegar. Pronto, agora você já conhece os personagens, as origens, as glórias e os fracassos que trouxeram o Leverkusen até aqui. Desse ponto em diante, a lógica se despede, e o que virá a seguir deve ser visto com a alma e sentido com o coração. É preciso fé e um pouco de magia.
Foram 38 gols após os 30 do segundo tempo, 18 deles marcados nos acréscimos da etapa final. Primeiro campeão invicto da história da Bundesliga, interrompendo uma hegemonia de 11 anos do poderoso Bayern de Munique. A maior sequência sem derrotas da história moderna do futebol europeu. Em 51 jogos, ninguém foi capaz de derrubá-los. O Leverkusen esteve a 2 passos de se tornar o primeiro time da história do futebol a conquistar a tríplice coroa invicta. Quis o destino que tal honra seguisse imaculada. O último ato físico desse Bayern terá sido a decisão da Copa da Alemanha. Mas preferimos nos despedir, sem ter que dizer adeus, a um time que nunca desistiu, um clube que nunca esqueceu, uma torcida que nunca vibrou tanto. Bem-vindo, Leverkusen, a terra do nunca, onde a magia respira, onde o eterno é mortal.